Caro rádio ouvintes, muito bom dia mais uma vez. Café com CFO, 7ª edição. Dessa vez trazemos uma convidada que já cá esteve. Aliás, foi a primeiríssima convidada do Café com CFO e curiosamente será ou é a última convidada do ano. Portanto, ela abriu e vai fechar o ano 2025, que é a doutora Neissiriane Mata. Doutora, muito bom dia, muito bem-vinda ao Café com CFO mais uma vez. Muito obrigada, é uma honra abrir e fechar o Café com CFO 2025. Perfeito, perfeito. Bom, hoje nós vamos falar de forecast, não é? Da previsão à decisão. Tanto a doutora Neissiriane, com a experiência toda que tem, vai nos passar os passos essenciais para construirmos um forecast robusto, sólido e que auxilie o processo de tomada de decisão informada das empresas. Mas, obviamente, para fazermos o forecast, há todo o trabalho por trás que deve ser feito. E a doutora Neissiriane também nos vai explicar sobre este trabalho que é feito. Na segunda parte, vamos falar um pouco daquilo que foi a última conferência do Aerofinance. Eu não vou deixar passar isso. Que a doutora Neissiriane esteve como oradora, não é? E, portanto, ela vai nos trazer aqui os insights, o que é que o mundo lá fora está a fazer em termos de finanças. Uma breve apresentação. A doutora Neissiriane é especialista em finanças, foi a Finance Manager da Angola Cables, não é? Já disse que foi. Pronto, é fundadora da Academia de Tesouraria de Angola, o qual ela vem representar, tanto nesse momento na qualidade de CEO, né, e fundadora da Academia, que também tem projetos interessantes que a doutora vai passar aqui. Portanto, tem passagens por várias empresas, incluindo o KPMG, sempre na área de finanças, tem formações de mais alto nível também a nível de finanças. Portanto, tem uma voz autorizada para falar-nos sobre finanças empresariais, cash flow, forecast e questões similares. Doutora, fale-nos um pouco sobre... já não vou perguntar sobre a sua trajetória, mas se calhar poderia explorar aqui um pouco essa sua trajetória, trazendo mais essa componente externa, por exemplo, das participações em conferências e instituições internacionais sobre finanças, sobre tesouraria. Fala-nos um pouco disso, doutora. Bem, eu me considero uma das privilegiadas que tive acesso aos maiores palcos do mundo quando se fala em tesouraria e em finanças corporativas. E é importante ressalvar que há diferenças entre finanças na ótica de investimento, okay? Atualmente há uma massiva literacia, principalmente em Angola, já se vê uma massiva literacia em finanças na ótica de investimento pessoal, sim, poupanças e por aí fora, mas a ótica em que nós estamos a trazer aqui é na ótica corporativa. Exatamente. Em finanças corporativas, tesouraria na ótica corporativa. Este ano foi um ano muito bom a nível de eventos. Como disse, em março eu estive na Eurofinance, no evento para África e Middle East, Médio Oriente, onde nós podemos discutir um pouco mais sobre aquilo que são as dificuldades da região, principalmente porque vivemos em economias onde ainda há muita dificuldade de transação, há muita dificuldade em podermos comunicar entre países, entre empresas que estão em zonas distintas, mesmo tendo zonas económicas como SADC e por aí fora, ainda é necessário muita evolução. Então tive a oportunidade de ser oradora neste evento de março e, sequentemente, tive também no Global Banking and Markets na África do Sul. Exato. Onde também foi importante falar um pouco sobre a necessidade de educação dentro
educação corporativa. Em finanças, aquilo que são as áreas necessárias de investimento, a área que se precisa para desenvolver as zonas locais, e foi interessante também ouvir da parte de entidades ministeriais de vários países quais são as dificuldades, quais são as áreas que se pretende investir. E para fechar o ano, estive agora recentemente na Hungria, onde também foi, considera-se a Eurofinance um dos maiores palcos, onde tem as maiores empresas que se pode imaginar, Master, Visa, todas as empresas que possam imaginar, os maiores bancos, JP Morgan, HSBC, quase todos os bancos principais do mundo estão mundial ali a partilhar e a trazer as soluções que existem, porque existem muitas soluções. Há muitas soluções para tecnologia, digitalização, soluções para facilitação de pagamentos, reconciliação, tudo aquilo que vem trazer eficiência financeira, otimização operacional, está naquele palco. Eu tive a oportunidade, além de ser oradora, ser mediadora de um dos palcos ainda, moderar que chama-se Round Table, onde nós podemos discutir capacidades, temas específicos. Então, este evento para mim foi especial. Foi especial porque foi a primeira vez que eu moderei uma mesa onde, juntamente com vários líderes, mas das grandes empresas que enfrentam dificuldades iguais às minhas, e conseguimos efetivamente debater sobre como podemos ultrapassar, motivar as nossas equipas, pegar as nossas equipas, como lidar com os medos, com os desafios que são transversais. No final somos todos humanos, temos as características inatas. Claro, muito bem, muito bem. Vamos deixar um pouco mais lá para já estava muito bom. Doutora, fala-nos agora, introduzindo aqui o nosso tema, tanto um conceito do que é forecast, e eu gostaria que dissesse também uma diferença, ou quais são as diferenças entre orçamento, forecast e cash flow, não é? Para que lá em casa, lá nas empresas, porque esse é um programa corporativo, muito de finanças corporativas, percebam, não é, quais são estas diferenças e por que forecast é importante. Muito bem. Bem, forecast é um termo em inglês para a previsão. Previsão, certo. É um dos instrumentos financeiros, diria, um dos principais instrumentos financeiros que deve estar no centro da atividade das finanças, dos pagamentos financeiros. Ao contrário que se tem como tabu, as finanças não servem apenas para pagar. A tesouraria Angola não é... parece que sim. E é um conceito extremamente errado e que traz instabilidade para os negócios. E os empresários, os CEOs, não se atentam para esta necessidade. Mas às vezes também não se dão conta que só estão a pagar. É uma má prática. Pois. É uma má prática que precisa de alguma forma de ser transformada. É importante que os gestores também, não só gestores não financeiros, mas os CEOs e outras latitudes das empresas tenham algum conhecimento de qual é a importância da tesouraria, das finanças. Não é só a entidade que no final executa uma orientação. Ou seja, o que está a tentar dizer é todos os outros departamentos ou direções, como compras, comercial, todos têm que perceber administrativo, isso. RH, tudo isso tem que perceber um pouco sobre. Tem que perceber um pouco, tem que perceber qual é a importância e tem que perceber que as suas atividades não podem ser descoordenadas. Então, o que o forecast vem fazer? Eu venho estimar qual será o meu comportamento a nível financeiro durante um determinado período. O forecast vem para mitigar um dos principais riscos que existe dentro de uma tesouraria, que é a imprevisibilidade. Exatamente. A imprevisibilidade, hoje em dia, é um dos grandes calcanhares daqueles que existe em quase todas as empresas. É um quase que defeito generalizado. A maior parte das decisões que são tomadas, quando elas não são planificadas, elas no final podem ocorrer em momentos em que a tesouraria da empresa não está preparada
para suportar aquela decisão. Pois. Então, é importante que os gestores tenham esta consciência. Eu, antes de executar, eu tenho que planear. Então, o forecast vem na ótica do planeamento. Ele é preparado no momento do planeamento. E agora vamos fazer a diferença de orçamento, forecast, cash flow. Em 3 instrumentos distintos. Forecast vai fazer uma previsão, mas para ele fazer uma previsão, ele precisa de um orçamento. Exatamente. O orçamento é o projeto da empresa. Perfeito. Ok? A empresa vai determinar o que é que vai fazer durante um período de tempo, durante um ano civil ou um ano econômico, perdão, eu vou desenvolver novas plataformas, eu vou investir aqui, eu tenho um pipeline comercial que vai ocorrer aqui. Então, eu, enquanto tesouraria, enquanto área de finanças, eu vou colher de todas as áreas quais são os seus objetivos. Vou pegar no orçamento, a empresa determinou a nível do orçamento ter um crescimento de 20%, determinou que os custos vão ter um corte de 15%, então eu vou pegar nesta informação grossa, porque o orçamento é um instrumento grosso. Grosso, sim. Ele não vem ao detalhe, certo. E eu vou conversar, eu vou entrevistar cada área para saber, tua área administrativa tens indicação de ter um corte de 15% dos teus custos. Pois. O que é que vai ocorrer durante o ano? Eu prevejo que eu vou fazer a aquisição de máquinas de limpeza no mês X. Ele tem que dar todo o seu plano para o ano, para eu saber quando é que estes eventos vão ocorrer. Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer com a área comercial. Ele tem que me dizer quanto é que ele estima vender, para eu estimar quanto é que eu vou receber, para eu estimar quanto é que eu tenho de disponibilidade para fazer face aos projetos. E o que é que este instrumento tem de diferença com o cash flow? O cash flow é um instrumento real. O forecast, o orçamento, são previsões, são instrumentos não definitivos. Eles não são instrumentos contabilísticos, são instrumentos ilustrativos quase. Mas o cash flow é o documento final. Ele é o resumo da atividade da empresa. Depende do período, pode ser um instrumento mensal, pode ser análise mensal, pode ser trimestral ou anual. Mas ele é um instrumento real. É aquilo que ocorreu. Exatamente. O que entrou e o que saiu da empresa. E se entrou de onde e saiu gasto. de onde. Exatamente, para onde. Isto mesmo. Muito bem, doutora. E diz-nos, já esteve aqui a explicar um pouco a construção do forecast. Quais são os passos, não é, que devem ser dados, já começou a dizer, da conversa que tem que ter com os outros, mas que outros passos e que outras, vamos assim dizer, que cuidados nós devemos ter quando estamos a projetar um forecast, a fazer uma previsão um dos instrumentos mais importantes para mim é o conhecimento do negócio. Certo. É importante que quem prepara o forecast da empresa precisa conhecer o negócio efetivamente. O negócio na sua vertente comercial, na sua vertente estratégica, precisa ter conhecimentos a nível da economia, ele precisa ter uma visão micro e macro em simultâneo, para que eu possa ter menor risco de erro quando eu estiver a preparar o meu forecast. Eu preciso perceber a viabilidade a viabilidade para a execução de um determinado objetivo da empresa. E até ter capacidade de dizer isto não pode ocorrer neste período. Imagina, quando eu estou a preparar o meu cash flow, eu preciso perceber se a empresa tem condições para que determinada ação ocorra num determinado período. E tenho que ter a responsabilidade de indicar as áreas que elas não podem acontecer. Um exemplo muito prático. A área técnica da empresa decide que vai fazer um investimento em aquisição de determinadas máquinas. Mas a minha faturação não consegue libertar liquidez suficiente para adquirir naquele período. Eu, enquanto quem está a preparar, enquanto financeira, devo indicar à administração, por isso é que nós damos suporte à tomada de decisão.
indicar à administração que aquele investimento não pode ocorrer porque a tesouraria está pressionada, vai ficar pressionada ou se aumenta as vendas ou se realoca quando se vai fazer o investimento. Doutora, só uma questão. E a nossa administração, os nossos órgãos de gestão, os decisores, nos ouvem? É difícil. é difícil. Por quê? Mas as finanças têm esse papel duro. Pois. Tem que ser os pés no chão. É sempre o mal da fita também, É sempre o mal da fita, é sempre o que não paga. No final a culpa é sempre das finanças. Sempre das finanças. É sempre o que não paga, o que não faz, o que não acontece. Pois. Mas nós temos os pés no chão, porque nós temos a verdade dos factos, que são os números. Então, nós, por mais que a área comercial diga que vendeu, só é verdade quando a venda é efetivada e entra dinheiro no caixa. Claro. Por mais que a área de compras diga que comprou, só é verdade quando eu pago. Pois. Então, eu tenho a verdade dos números. Eu sei quanto é que me custa efetivamente, porque há quem acha que o custo é só o valor. Não, o custo do que está associado para eu ter aquele bem. Pois. Eu é que sei quanto é que me custa verdadeiramente determinado aquilo. produto. Exato. Então, eu tenho que ter coragem de dizer: este investimento não pode ocorrer aqui. E temos duas alternativas: ou se aumenta a faturação para aumentar a disponibilidade, ou tem que se postergar ou antecipar. Eu tenho que ter esta capacidade. Dívida, não é? Ou fazer dívida, e buscar uma diversificação do financiamento. Mas aqui depois temos outras nuances, não é? A capacidade de endividamento da empresa. Pois. E eu também tenho esta visibilidade enquanto financeira. Exatamente. Mas o que acontece, e de algumas empresas que eu conheço, é que a decisão muitas vezes é: não, vamos avançar. Ou seja, vamos avançar com a compra das máquinas, dos equipamentos, vamos contratar dívida ou vamos tanto, criar pressão na tesouraria, não é? Que é gastar mais do que devíamos gastar. E pronto, e depois temos os outros problemas, que é falta de dinheiro para pagar compromissos de curto prazo, e acabamos depois tendo serviços de dívida altos, não é? Que acabam consumindo o resultado operacional, o EBITDA, né? Exato. Portanto, se às vezes a empresa às vezes consegue ter um EBITDA bom, positivo, mas quando vem o serviço da dívida e os custos associados... É absorvido. Exatamente. O grande, eu acho que... Aqui eu acho que os financeiros às vezes pecam porque não conseguem construir as narrativas certas quando apresentam os números. Mas também, os financeiros... doutora, desculpa, queria mesmo pegar, mas também não terá que ver com... Eu vou aqui ser direto, às vezes eu assegurar o emprego. Sim, e existe isto, porque é importante que os administradores percebam que não se contrata pessoas para se fazer o que se agrada, contrata-se pessoas para se fazer o que se precisa. Pois. Então, os financeiros, aliás, nós não tomamos decisão, nós informamos damos informação de suporte à tomada de decisão. Sim. E é importante que eu esclareça de forma precisa e responsável aos meus administradores ou board qual será o impacto a curto, médio e longo prazo. É importante que haja esta consciência. Claro. Se os administradores que têm a responsabilidade civil da empresa decidirem que querem avançar, eu não tenho o que fazer porque o risco foi comprado. Claro. Mas eu tenho a responsabilidade de providenciar informação clara. Exatamente. Sim, eu já vi muitos CFOs que depois foram convidados a sair. Né? Pois, porque a maior parte... normalmente é o primeiro cargo de direção, vamos assim dizer, que é mexido. Que é mexido, né? É muito por omissão. Pois. A maior parte, e uma das coisas que eu venho repetindo ao longo do tempo, é que não se omitam, que os técnicos financeiros não se omitam, não apenas digam o que se quer ouvir. Nós temos que dar a verdade dos factos. Sim. E ter coragem de dizer, e eu acho que até seríamos mais valorizados se nós disséssemos as coisas como elas são. Isto aqui não pode... E fundamentar, porque às vezes nós dizemos, e a nossa mentalidade para quem trabalha com números é muito 0,1. Então, nós às vezes esperamos que o outro interprete o nosso 0,1 na mesma ótica que nós estamos a interpretar. Ele não está a interpretar. Às vezes temos muitos CEOs que são engenheiros, são arquitetos, têm funções completamente diferentes daquilo que são as finanças, é muito voltado para o core do negócio.
e precisam dos administradores financeiros, dos líderes, dos diretores financeiros, para trazer esta componente, porque a visão dela é estratégica. Okay? E ele, para tomar decisões estratégicas, precisa do insight de quem ele suporta, porque ele não é executor final. O executor final são os técnicos, são os diretores. Então, é importante que os CFOs, que os diretores digam o que tem que ser dito. Não seria agredir, não devem agredir, e às vezes nós vemos muita luta entre os departamentos, e são lutas titânicas, quando nós queremos fazer uma coisa, mas às vezes as outras áreas também não têm esta percepção. E é importante que se passe essa percepção, não é vontade. A comunicação, a forma de comunicar deve fluir. Também é importante que os CFOs tenham esta capacidade de transmitir, né? De comunicar bem aquilo que são os seus trabalhos. Por isso é que os gestores financeiros não devem ter apenas competências técnicas, devem ter competências comportamentais, devem ter soft skills, devem conseguir dialogar entre as áreas para trazer valor. Nós não podemos ser os que observam e ficam com depois a responsabilidade. Porque tens que executar. Há um conjunto de decisões que são tomadas e no final tu tens que viabilizar. Quer seja pela coleta de receita, quer seja pela celeridade dos pagamentos, mas às vezes nós estamos a dizer que vamos pagar e não temos instrumentos para pagar. E é importante que as áreas tenham conhecimento, principalmente empresas que têm posições internacionais. É importante que as outras áreas saibam que não se paga, na realidade angolana atual, não se paga 2 para amanhã para fora. É verdade. E às vezes a área que está a comprar não tem esta consciência. Na cabeça de quem está a comprar, comprei, amanhã está pago. E tu que sabes tens que materializar o pagamento. Sabes que não é assim que acontece. Às vezes ele nem sequer te dá instrumentos suficientes para tu conseguires materializar um pagamento. Tens um contrato que está fora das normas, tens um prazo de pagamento irreal, tens uma fatura pro forma. Tens uma fatura pro forma, tens um conjunto de coisas que tu nem sequer tens instrumentos e aquilo inviabiliza e o impacto é muito grande. É verdade. Uma área financeira que não é eficiente, o impacto é de les a les. Todas as áreas vão ressentir, porque não compraste a tempo, porque não recebeste a tempo, a reputação da empresa vai logo abaixo, a capacidade de adquirir novos equipamentos, a capacidade de investimento fica comprometida. Então é importante que os financeiros, os gestores, façam esta ponte. Tem que percorrer, tem que construir pontos de comunicação. De facto. Doutora, fala-nos um pouco de forecast, como é que os forecasts podem prevenir riscos? Bem, quando nós vamos analisar... Que tipo de riscos? Não é? Sim, todos os riscos que estão inerentes ao negócio podem ser vistos através de um forecast. Eu posso determinar meus riscos de insolvência, eu posso ver os meus riscos de escassez de liquidez, eu posso determinar riscos reputacionais, eu posso determinar os impactos que pode ocorrer dentro dos meus projetos por falta de capacidade financeira para conseguir implementar um determinado projeto, porque não tenho, e até posso identificar a minha debilidade comercial. Dentro do forecast, eu posso identificar a debilidade comercial, porque eu vou fazer, e puxando já aqui um pouco dos instrumentos, quando eu vou buscar aquilo que é o forecast, eu posso ver que há uma necessidade de incrementar a receita. Exato. Porque face aos projetos que a empresa tem. E a disponibilidade, o EBITDA, também eu posso fazer forecast. Há uma série de riscos que podem ser identificados, tratados e melhorados. E atenção, o forecast não é um documento final, como disse no início, ele é mutável. Eu posso ajustar o meu forecast. Não é algo fixo. Agora, acabou, está ali. Ele é ajustável, exatamente com base nos eventos. Claro. Eu posso ajustar com base, por exemplo, nós vivemos um processo de desvalorização da moeda que ocorreu de pé para a mão praticamente. Tu em um mês tiveste um cenário completamente diferente. Claro. Todos os financeiros que trabalham com o forecast como instrumento tiveram que ajustar logo um efeito de diferenças cambiais em 45%, em 35%, para perceber
como é que fica a minha capacidade de honrar os meus compromissos. Exatamente. Muito bem. Doutora, e falando ainda um pouco de riscos, não é? Explorando os riscos, tanto fala-nos um pouco dos riscos financeiros, não é? Que podem ser, obviamente, mitigados com um bom forecast, um forecast robusto. Bem, falou já, obviamente, de desvalorização, que é riscos de mercado, não é? Sim. Mas que outros riscos é que... Bem, tu podes considerar e deve-se ponderar até riscos legislativos. Devem ser considerados dentro do teu, quando estás a preparar um forecast. Certo. Não que este risco legislativo seja um número, mas o momento em que uma determinada um evento vai ocorrer também impacta, porque o forecast ele visa a posicionar os eventos no tempo certo. Exato. Então, para saber, por exemplo, uma lei que está, um projeto de lei que está prestes a ser aprovado em determinado período, pode vir a mudar todo o meu negócio. Exatamente. Eu posso estar a meio do ano em déficit, mas com a mudança de uma lei, eu posso ter uma alteração de cenário completa. Exato. Então, eu preciso também ponderar os eventos sociais, os eventos, como eu disse, econômico, por exemplo. Eu tive uma experiência em mercado de retalho, onde uma obra pública, de reabilitação de estrada, ele impactou as receitas e nós fomos vendo uma degradação da receita porque as pessoas já não tinham acesso da mesma velocidade que tinham. Então, eu, a nível do meu forecast, eu vou olhar o meu comportamento histórico, porque o forecast tem muito, a nível dos números, uma base histórica. Base histórica, sim. Eu vou olhar, bem, eu estou a degradar a minha receita em 15%. Automaticamente, eu tenho que mudar. Eu tenho que ajustar o negócio. Eu tenho que ajustar as compras, eu tenho que ajustar as despesas correntes, eu tenho que ajustar o tempo em que eu vou pagar, o tempo que eu vou pagar os salários, quando eu vou pagar, eu tenho que ajustar automaticamente para perceber, eu ganho mais neste período, então aqui eu tenho que deixar essa despesa. É toda uma estratégia que tem que ser montada quando tens um evento. Exato. E principalmente se tu não sabes quando é que ele vai terminar. Pois. Muito bem, doutora, estamos a ficar já sem tempo, temos que ir a um pequeno intervalo, assim muito rapidamente, e quando voltarmos vamos falar um pouco de digitalização, não é? Vai nos trazer aqui a experiência lá do mundo e pronto, e vamos depois falar um pouco da academia também. Sim. Falou de soft skills e ver o que a academia também nos vai trazer para reforçar esses soft skills, os CFOs. Obrigada, vamos falar. Então, até lá, 5 minutinhos, estaremos de volta. Gostaríamos aqui de anunciar Café Vems, uma marca 100% angolana, patrocinador do Café com CFO. Você lá em casa também pode ser um dos patrocinadores do Café com CFO e ter a sua marca associada aqui ao nosso programa e na grelha também de publicidade da Rádio Mindset. Então, fiquem conosco e já voltamos. Segunda parte, Café com CFO, hoje a falarmos de Forecast, um instrumento importantíssimo na gestão das finanças corporativas. E mais uma vez com a doutora Naiciriane Mata. Nesta segunda parte vamos falar um pouco sobre controle interno, né, procedimentos, e também vamos falar sobre a Way of Finance, a experiência da doutora, e depois um pouco sobre a academia. Doutora, fala-nos um pouco como é que nós fazemos o controle do forecast, como é que fazemos o acompanhamento, a monitorização, e depois que boas práticas de controle interno devem estar sedimentados, criados na empresa, nomeadamente no departamento financeiro, para podermos estar ao corrente do que está a acontecer e também facilitarmos a execução dos processos, das atividades. Bem, a nível de controles internos, isto é um tema muito sensível. Os controles internos são sensíveis porque exige da empresa e das equipas seguir plano.
Exato. E as pessoas não gostam de seguir o plano, É verdade. infelizmente. É verdade. Os orçamentos são determinados, ou devem ser determinados também, com base em centros de custo. Sim. E os controles internos passam em manter aquele objetivo. Sim. Então, na ótica das finanças, tu tens que observar o comportamento com base, ou seja, o cash flow acaba por ser a verdade da execução, sim. do orçamento. Sim. Eu vou olhar o meu cash flow real e perceber se efetivamente os custos se mantêm dentro do padrão, se as vendas se mantêm dentro do padrão. E eu vou fazer as minhas recomendações, dizer a área X está a desviar, a área Y está a desviar, estamos em déficit, estamos em excesso. Certo. Então, os controles internos são instrumentos, não dependem apenas da área financeira, depende da empresa. Da empresa. Todas as áreas devem ter controle do seu orçamento e gastar ou consumir o seu orçamento de forma responsável. O problema é que o cash flow vem mostrar esta responsabilidade. Se você foi responsável, se foi assertivo ou não, se fizeste os melhores negócios, se conseguiste a poupança solicitada. Então, os controles internos, as pessoas acham que quem tem de fazer é a área financeira. A área financeira, não. Quem faz, porque quem compra não é a área financeira, claro. Quem vende não é a área financeira. Claro. A área financeira vai apurar o que é que aquilo resultou. Sim. Porque as tuas compras têm impactos desde financeiros a fiscais. Exatamente. Então, eu vou medir este impacto. As tuas vendas vão ter o mesmo comportamento. Exatamente. Então, o controle interno é de responsabilidade de todas as áreas, controlar. E principalmente dos controllers. Os controllers é que em tempo real, no momento do ato, conseguem determinar. Pois. Eu gosto sempre de contar essa experiência. Eu tive trabalhei com um controller. Eu até chamava ele perguntava se não fazia mais nada a não ser controlar os centros de custos. Tu fazias um lançamento errado, classificavas mal um pagamento, ele em 20 minutos voltava a dizer as torna, porque lançaste no centro de custo errado. Ele tinha um controle exato de onde as coisas tinham de ser registadas. Aquilo é que era controle para mim. Eu tenho saudade desses técnicos. Ele sabia exatamente o que era esperado para cada centro do custo. Sim, e se houvesse uma classificação fora da curva, ele conseguia no momento tomar ação. E nós hoje temos departamentos de controle que são meros reportes. Exato. Eles não são interventivos. Pois. Nós precisamos de departamentos de controle interventivos, não de forma coerciva, agressiva, mas de forma pedagógica, pois. de forma mais instrumentalizar as pessoas e alertar antes que aquilo descambe. Sim. Porque às vezes vamos para as áreas de planeamento, as áreas de controle, elas só reportam. Sim. Ok, já aconteceu, mas podias ter evitado talvez e depois no muitas momento. vezes reportam mal, né? E reportam porque mal. A informação foi mal inserida, mal lançada, ele está reportado dessa forma. Exatamente. E depois criam decisões, faz com que os decisores tomam mais decisões. Pois. As pessoas às vezes não têm noção da responsabilidade da informação. É sim. A informação mal preparada, deturpada, ela efetivamente pode levar à ruína da empresa. É verdade. É verdade. Destrói equipas, destrói departamentos, mancha a reputação da empresa porque alguém reportou mal. Ou porque alguém não trouxe as visões necessárias, a narrativa necessária para abordar um determinado tema. E às vezes perdemos bons profissionais por causa disso. Por conta disso, exatamente. Mas, doutora, também parece-me que, ou seja, para além da questão técnica, né, e da responsabilidade do técnico de ter que fazer o seu trabalho com rigor e com excelência, há também a questão da cultura organizacional, né? Quer dizer, a entidade também deve se preocupar em criar uma cultura baseada em risco, baseada tanto no controle. O controle interno deve fazer parte da cultura da empresa, né? As pessoas têm que ter esta noção, né? Concordo plenamente. Eu tenho observado algumas empresas que eu costumo dizer só estão. Pois. Só estão porque efetivamente não têm nenhuma noção de norte. Exato. Tem um negócio
e vive o chapa ganha e chapa gasta. Não tem nenhuma noção de crescimento, de projeção, nenhuma estratégia de abordagem, não planifica suas atividades, tem ideias, e um dos erros que nós vemos, quando os administradores, os diretores, os responsáveis estratégicos tiram ideias a meio do período. Pior coisa que pode acontecer numa tesouraria, numa empresa, é ideias não planeadas. Elas vêm com custo acrescido, elas vêm aos trambolhões, elas vêm com má qualidade, elas raramente se materializam de forma mais eficiente. Então, é importante que haja o planeamento estratégico da empresa. É importante que os gestores planifiquem. Se você tem uma ideia, segura, pensa, estuda, faz todo o trabalho de casa antes de implementar. Nós queremos ter a ideia hoje e amanhã implementar. E depois descarregamos a responsabilidade da implementação às equipas. E não pode. Você tem que ter a ideia, lançou o projeto este ano, mas o projeto só vai sair o próximo ano, daqui a 2 anos, porque você precisa construir o projeto com todas as suas bases, com todos os seus alicerces, com o seu financiamento próprio, porque às vezes vamos trabalhar com capitais próprios não há necessidade. Tu até podes pegar aquele capital que tens, colocas como garantia e trabalha com a banca, dilui o risco, divide o risco com a banca. Para que ela deixe de ser um banco transacional, como habitualmente temos, e seja um banco parceiro. Nós precisamos também que a banca seja uma banca parceira, não apenas um banco de transações. Nós temos que os bancos estejam envolvidos, que comprem o risco, que entrem, que também apresentem o seu contributo, que nos demos as mãos e possamos diversificar efetivamente a economia que andamos a falar há tantos anos. Claro. Então, é importante não termos ideias mirabolantes e implementarmos amanhã. Pensa, planeia, por isso tens o orçamento. Porque o orçamento vai pegar aquela tua ideia e vai verificar em que momento ela pode acontecer, como é que ela pode acontecer, quanto é que ela me vai custar. E eu, no meu forecast, eu vou ver, eu tenho o projeto X e Y para atender, que ele vai ter um processo de compra no trimestre X, no trimestre Y. Eu vou começar a me alhar, verdadeiro sentido da palavra, dinheiro, ao longo do período para garantir que eu tenho disponibilidade no tempo que ela tem que acontecer. Então, às vezes, estrangulamos as nossas tesourarias, colocamos os riscos adicionais à tesouraria, porque temos este comportamento errático, esse comportamento imprevisível. E como eu disse no início, a pior coisa que pode acontecer numa tesouraria é a imprevisibilidade. Porque há uma asfixia, há um risco de incumprimento das responsabilidades tão grande, e depois nós temos que personalizar a responsabilidade. Lá vão as finanças, lá vão os CFOs serem responsabilizados, mas às vezes nem têm um controle. Nós não temos o controle, por isso é que eu disse no início, é importante conhecer o negócio. É importante as finanças estarem no momento em que se toma a decisão. Ela não pode ser uma área que é informada. Ela tem que acompanhar o projeto desde o início. Lembro-me no início, na primeira edição do Café, falou exatamente da necessidade da área financeira ser envolvida nesses eventos importantes, exatamente no início do processo. É importantíssimo. Mas as empresas não fazem isso. E continuam a não fazer. Muitas continuam a não fazer. Sei que algumas já começam a ter algum senso de responsabilidade, mas é importante que o façam. Vão ressentir uma eficiência diferente na execução dos seus projetos. Porque eu, adequadamente, vou criar um colchão para amortecer o impacto daquilo que vão ser o incremento de despesas, o incremento operacional, porque às vezes as pessoas não acham que o pagamento se realiza da noite para o dia. Há todo um processo, porque eu, além de executar o pagamento, eu tenho que garantir a responsabilidade fiscal. Eu tenho que garantir. As pessoas às vezes, imagina, um exemplo que as pessoas podem achar um pouco absurdo. Eu tenho um cliente que, do nada, tem capacidade de faturar mais de 150% do meu habitual. Eu tenho que ter noção que eu não posso faturar naquele momento. Porque eu posso, atendendo o tema IVA, aquele momento pode não ser o ideal para faturar. Porque eu posso não ter custos para deduzir. E eu vou ter um custo fiscal altíssimo. Então, eu talvez tenha que postergar o momento de faturação
ok? Para um momento que eu tenho um grande custo Certo. e eu reduzo o meu encargo fiscal. A primeira coisa que vai acontecer, disponibilidade financeira maior. Vou ter mais caixa Sim, para excelente. incorrer. Então, o forecast me permite Isto, sim. permite que eu enquadre, eu case de forma estratégica os eventos. Eu preciso, e eu até vou fazer recomendações, em reuniões de gestão e coisas parecidas, eu vou dizer, área comercial, eu preciso de uma venda neste mês, nesta percentagem. Pois. Área de compras, aquela compra daquele equipamento tem que ocorrer neste prazo, eu preciso da fatura neste prazo. Eu estou a orientar as áreas e eles vão trabalhar, eu tenho que reconfigurar aqui os meus procedimentos, tenho que falar com os meus fornecedores, a coisa tem que acontecer, porque as finanças pede para que aconteça naquele período, para que eu não sobrecarregue a tesouraria, porque no fim vai ter que movimentar cash, Pois. vai ter que movimentar dinheiro. Então, eu preciso de olhar para o meu forecast de forma estratégica. Em reuniões de estratégia, o forecast é um dos meus principais instrumentos. Exatamente. O meu forecast, a minha análise de forecast, minha análise dos desvios, sim. eu vou começar a olhar, meus senhores, atenção, nós planificamos isto. Já estou em desvios de 5%. Exato. E a tendência, pelo que eu já vi no meu cash flow, este mês vou incrementar mais 5%. Claro. Se eu continuar nisto, se eu deixar 5%, e eu só fazer ali um acréscimo de 5%, e aquilo, em geral, são fórmulas ou sistemas automáticos, eles automaticamente as pessoas vão ver os números a mudar. Pois. Por quê? Porque eu tive apenas uma degradação de 5%. As pessoas acham, não, essa 5% é muito. Pois é. É muito, não é só um número, não. Não é só. Muito bem. Doutora, fala-nos um pouco sobre a conferência do Aerofinance. Portanto, teve a comemoradora. O que é que falou lá? Olha, eu tive a oportunidade de moderar um painel onde falámos sobre digitalização e eu tive com a senhora Nura, uma CFO de uma empresa, uma das maiores empresas do mundo a nível de peixes e conservados, derivados de peixe, com representação na Europa. Toda. Eles são uma empresa turca com uma presença extraordinária na Europa, Grécia, Itália, França. Eles têm representações com pontos de vendas locais. E tive a oportunidade de ver uma história de transformação digital que eu fiquei completamente assoberbada. Estou-lhe a dizer de uma empresa que tem mais de 300 mil operações por mês. Transações. 300 mil transações por mês. E ela atualmente fecha o mês com 0 movimentos em aberto. Não foi? 0. Não há reconciliações nessa empresa. Não há. 0 movimentos em aberto. Graças à transformação. Todos os meses, graças à transformação digital que foi implementada. E a transformação digital começou com POS. Implementação de POS, que são os pontos, point of sale, POS, certo, para quem não sabe, é point of sale, certo, que fica nas lojas, no frente de lojas, no front office das lojas, até a integração com a tesouraria, com o banco. Os fornecedores dela solicitam-lhe crédito via banco, não solicitam direto. Ela autoriza créditos pelo RP dela. E é integrado, eu estou a falar 300 mil de todas as empresas, com consolidado. Foi esta a minha reação. Foi esta a minha reação e eu tive que fingir naturalidade. mas foi esta a minha reação. Foi graças à digitalização, a implementação do processo, a standardização do processo. Certo. O que é que ela encontrou de início? Cada subsidiária tinha um procedimento interno próprio. Eu realmente sou muito contra isto. Empresas que têm muitas subsidiárias. Às vezes queremos mais homogeneização, mais uniformização. É importante, né? Senão a informação não flui. Como é que tu conversas? Como é que os sistemas vão conversar? Nós podemos ter pontas que se adequam ao regime fiscal vigente. Mas nós temos que ter a conversão. Sim. Nós precisamos
ter aquela língua neutra, Sim, que eu e tu sim, falamos a mesma sim, coisa. sim. Então, eles conseguiram estabelecer, uniformizar os procedimentos em todas as áreas, tornando-se uma paperless company, ok? Não há papel, é tudo digital. Tudo digital. As faturas nos point of sale são enviadas de forma digital, a não ser que seja solicitado pelo cliente, mas em regra geral são enviadas por SMS, por e-mail aos clientes. Aquele POS já entrega com o ERP, Ok. que casa com o pagamento, com os tickets do multicaixa, ou multibanco, Certo. okay? Ele já faz a leitura automática e já reconcilia no ERP. Ela chega na contabilidade com o movimento reconciliado. Com toda a identificação. Quem vendeu, quem é o vendedor que realizou a operação, quem é o cliente, qual é o banco que recebeu o dinheiro, como é que aquela receita caiu e onde é que está aquela disponibilidade. Zero de open items. Zero. E já fazerem report. E agora estão a digitalizar as compras. Ok. Com os fornecedores. Ok. Porque eu estava a dizer que os fornecedores, os clientes, como é que eles solicitam crédito? Vão à banca e dizem, eu quero um crédito de 1 milhão de euros com esta empresa, esse é o meu histórico de vendas, solicitar uma carta de abertura de crédito. Ele não precisa interagir. Ela recebe a notificação no seu e-mail do banco, que tem esta solicitação, abre, vê a garantia, recebe a informação da área financeira, qual é o comportamento a nível de pagamento deste fornecedor, compras, sim. Rejeita ou autoriza. Ok. Num botão. O processo de tomada de decisão é instantâneo. Uau! Instantâneo. E aí sobra tempo. E as pessoas não entendem a importância da digitalização da tecnologia. Sobra tempo analítico. Claro. Sobra. Por isso é que eu sou muito a favor da tecnologia. Nós precisamos libertar as pessoas de partir pedras. Sim. O Excel é uma ferramenta fantástica, mas ainda tens que partir pedra. Tem que partir pedra. Hoje nós já temos soluções que nos permitem pensar. Sim. Eu falo muito com todo mundo que trabalha comigo. Trabalha numa base que te permita automatizar algumas práticas correntes. Pois. Tu precisas trabalhar para ter instrumentos que te permitam analisar. Porque o tempo analítico, eu preciso da tua análise diária. Sim. Para tu identificar as oportunidades de melhoria. Claro. Então, a tecnologia vem nos trazer esta otimização, vem nos trazer essa qualidade. Porque senão chegamos ao fim do dia, estamos completamente sobrecarregados, com a mente completamente... com o agravante de que temos técnicos às vezes muito lentos. São os nossos, são os nossos camaleões, mas precisamos deles. Porque, em geral, os técnicos mais lentos são conservadores. Pois. Eu respeito muito os técnicos que são lentos, mas são conservadores, porque estes são ponderados. Pois. Há uns que são lentos por ineficiência pura e temos que aceitar. Exato. Mas há quem é lento por conservadorismo. Quer ter a certeza que está bem, que fez bem, e estes devem ser apoiados com os instrumentos de tecnologia. Claro. Estes devem ser impulsionados, devem ser apoiados. E às vezes nós enquanto gestores, em vez de sermos suportes das nossas equipas, nós somos os principais críticos. Eu costumo dizer que o desafio dos meus técnicos são os meus desafios, são meus, eu tomo como pessoal. Exatamente. Um técnico meu que não consegue fazer uma coisa, não consegue resolver uma negociação com um fornecedor, não consegue recuperar um crédito com um cliente, ou na tesouraria, se não conseguem pagar porque o banco está a dar volta, é um problema pessoal, eu encaro de frente. Exato. É meu e eu vou com ele até o fim para ele ter aquela vitória. Exato. Porque quando ele brilha, eu brilho. É verdade. Eu brilho. Não há nada mais satisfatório para mim do que ter uma equipa que brilha, que fala com autonomia, que mostra aquilo que sabe. E eu tenho a sorte de ter tido na minha vida até hoje, em todas as equipas que já liderei, profissionais que entenderam esta filosofia e começaram a libertar. Pois. Que eram técnicos estavam aí de canto, mas eu fui dando espaço, criando campo para eles crescerem, e hoje eu vejo pessoas muito bem capazes e autónomas a consolidar respostas, também a propor, a
aquilo que eles andavam a pensar, mas tinham escondido, hoje já falam. Pois. E nós precisamos deles, eles são da linha da frente. Uau. Eles têm que dizer. Então, Isso é no Eurofinance, eu tive a oportunidade de ver estas soluções de transformação real dos departamentos financeiros. Por exemplo, há soluções de cash management, gestão do dinheiro diário, gestão corrente, e que a maior parte das empresas não investem. Não investem porque acham que a área financeira, por ser área de suporte, não é uma área que merece investimento. A área financeira merece e deve ser investida com soluções tecnológicas, com softwares, por exemplo. A área de faturação é uma área massacrada. Claro. Porque ela tem que registrar todas as faturas mensalmente, e mais vezes de forma manual. E hoje já há softwares que são capazes de ler um documento e fazer uma integração automática. E o técnico só tem que validar se aquela informação está em conformidade. E até identificar de forma mais responsável as responsabilidades. Olha, aqui tem um erro, aqui não tem um erro, rejeitar faturas. Mas eles ficam tão absorvidos pela rotina, pela quantidade, pelo fluxo que é tão alto, que acabam por cometer erros. Exatamente. Porque a rotina depois vai-te cegando, não é? Claro. Vai-te cegando. E como é muito manual, exatamente, portanto, o risco operacional é altíssimo. O risco é altíssimo. Há muitas soluções que foram identificadas, muitos bancos que já querem transacionar. Há muitas soluções de global payment, muitas empresas que estão no mercado que querem trazer soluções de pagamento e colheita. Eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões com a Mastercard e com a Visa, e eles já desenvolvem soluções que integram, eu acho que muita gente já viu os pagamentos por QR Code, mas vinculados à Master, e os Payment Links, que são links de pagamento que são disponibilizados para clientes, principalmente em zonas remotas. Nós temos um problema em África muito grande de pagamento. Exato. Os nossos bancos... É muito difícil pagar, né? É muito difícil pagar em África. É mais fácil pagar do que receber. É muito difícil pagar em África. É muito difícil. Eu, Angola, pagar para a África do Sul, que é aqui meu vizinho. Pagar para a Namíbia, pagar para o Congo, pagar... Moçambique, então, tem um gravíssimo problema de liquidez. Problemas são as 3 pancadas. Mas já há estas soluções. Porquê? As soluções Mastercard estão vinculadas aos bancos. Então, se tu tens um cartão Visa, um cartão Mastercard, com um payment link, com um acesso por QR Code, onde tu inseres os dados, como fazes compras de streaming, Netflix, Spotify e estas coisas, também consegues pagar tuas compras. E é possível nós integrarmos, e já há muito interesse em trazer estas soluções aqui para Angola, e tive a oportunidade de ver e conversar com eles neste sentido. Vai trazê-los para Angola, doutora? A academia tem algum... Quais são os planos da academia? Fala-nos um pouco. A academia, e só para trazer aqui um pouco de história, a academia surgiu da minha vontade de trazer para Angola o que eu vi lá fora, que é o empoderamento dos técnicos de finanças. Certo. Hoje em dia no mundo já se desenvolve muitos fóruns em que se fala de forma prática e objetiva, sem política, sem nada. É corporativo puro. Exato. Eu já vi muitos testemunhos da Pascoal, da empresa Pascoal, da Pampers, por exemplo, que é uma grande distribuidora de fraldas, a contar as suas histórias e como é que conseguiram entrar em mercados tão adversos, como é que conseguem montar as suas linhas de produção. Aí. Então, é muito importante que nós comecemos a trazer estas formações e empoderar os nossos técnicos para que eles possam potencializar as empresas. Claro. Não adianta nós contratarmos técnicos fechados, como chamam os brasileiros CDFs, os nerds. Não, nós precisamos de técnicos que tenham técnica, mas tenham ousadia, que tenham soft skills, que consigam representar a empresa. De facto. Então, a academia veio com este sentido de missão, de desenvolver e promover técnicos de finanças corporativas
para levar as empresas profissionais de qualidade, profissionais capazes de entregar soluções, capazes de agregar realmente valor às empresas. Bem, então, para 2025, nós temos uma vasta gama de formação que vai vir mitigar não, mas vai entregar valor muito diferenciado. Certo. Nós vamos trabalhar capacidades de negociação, soft skills, performance, liderança, vamos trabalhar questões técnicas, vamos ter formações em forecasting, vamos trabalhar desde a base, tesouraria para não tesoureiros, sim, até aos forecastings, até a contabilidade cambial, que é uma coisa que eu aprendi recentemente. Contabilidade cambial. Contabilidade cambial. Já as questões dos edges, não é? Edges, FX Management. Exato. Vamos começar a trazer estas formações muito que bem. É necessário, porque é um déficit muito grande. Em empresas que têm posicionamentos internacionais, eles vão completamente... Nós temos aqui muitas que têm essas dificuldades. Exatamente. E as empresas são forçadas a ir buscar lá fora know-how, buscar técnicos, buscar consultoras que consigam entregar esta solução. Perfeito. Então, nós pretendemos trazer estas formações, trazer formadores internacionais que tenham esta competência, trazer histórias para as pessoas possam aprender. Queremos formar, além dos técnicos, os empresários. Trazer para eles muito importante. Muito importante, porque eu estive aqui a pensar, é importante formarmos os técnicos, sim, muito importante, mas sim, esta parte da liderança, dos líderes, dos empresários e dos diretores e administradores é também muito importante, porque são eles que depois tomam as decisões, não é? E muitas vezes que potenciam, quer em termos de formação, quer em termos de meios de trabalho, exatamente, o ambiente com as condições para que os técnicos possam operar. Exatamente. É importante que haja informação, que nós criemos condições para que as pessoas tomem decisões informadas. Então, a Academia tem este sentido de missão que nós esperemos, e temos aqui um projeto muito bonito para 2025, vamos ter mentoria para técnicos, excelente, para líderes, e mentorias não só com profissionais experientes locais, mas com profissionais internacionais. Vamos ter também mentoria, desenvolvimento de carreira, construção de carreira. Não teremos nada que tenha a ver com investimento privado, pessoal, investimento em finanças, em bolsa, não. Como eu disse, é finanças corporativas, exatamente. É corporativo, exatamente, puro e cru. Claro. Competências que as pessoas acham que são necessárias, mas são. É importante termos técnicos de contas a pagar que entendam do impacto fiscal, da sua responsabilidade em manter a reputação da empresa, porque quem sabe o que é que eu devo realmente é as minhas contas a pagar. Exatamente. O que é prioritário é as contas a pagar. Exatamente. Quem sabe as dores para coletar é as minhas contas a receber. Quais são os clientes mais difíceis, qual é o comportamento, como é que ele lida com aquele cliente, vou pagar hoje, não paga, como é que eu lido com as promessas, como é que eu vou determinar a assertividade da minha previsão. Pois. Eu preciso dos meus técnicos de contas a pagar, de contas a receber, perdão. Eu, por exemplo, vou dizer, eu espero receber 80% da minha faturação no próximo mês, em 30 dias. O meu técnico vai me dizer, não, tenho 2 clientes que representam 35%, ele não te vai pagar em 30 dias, ele não cumpre promessas. Pois. Eu preciso dele. Eu preciso que ele tenha a capacidade e liberdade de me vir dizer isso, tenha a ousadia de me dizer isso. Não contes com essa receita tens de contar a 45 dias, não a 30. Então, a Academia vai sofrer uma boa reestruturação tecnológica a nível das plataformas disponíveis para inscrição, para acesso aos mentores, e nós estamos nas redes sociais, então vamos ter acesso a toda a informação. Doutora, vamos ter os cursos e-learnings? Sim, vamos ter cursos e-learnings, principalmente no regime pós-laboral, vamos ter vários treinamentos. Porque há um grande público que
não se pode deslocar e nós temos que chegar a exatamente. todas as pessoas. Vamos ter regimes presenciais, regime de e-learning, vamos ter workshops, haverá 2 conferências muito grandes no próximo ano. Conte conosco, conte Claro, conosco. assim eu espero. Nem era uma pergunta para Nem fazer, era- uma coisa que já estava considerada. Exatamente. Então, vamos ter 2 conferências muito, muito, muito importantes no próximo ano, que acredito também que conseguirei trazer 2 profissionais que eu estou à espera que me Excelente. confirmem e que venham aqui trazer uma experiência completamente diferente. Uau, excelente. Bom, a Academia Tesouraria de Angola está aí, ou seja, todo aquele manancial de conhecimento que a doutora absorveu e que está disponível lá fora, poderá chegar em Angola através da Academia Tesouraria de Angola. Então, sigam as páginas, fiquem atentos, que vem muito boa novidade em 2026. É verdade, é verdade. Doutora, infelizmente já não temos tempo, mas queria que deixasse aqui as considerações finais para os nossos CFOs, para os nossos CEOs, para as administrações sobre como é que devem olhar para o forecast e qual é que é de facto a importância de uma empresa se guiar pelas informações que são providenciadas pelo forecast. Olha, diz-se que quem não sabe para onde vai não chega a lugar algum. O forecast vem ser um instrumento que te permite saber aonde vais, como vais e de que forma chegarás ao teu destino final. Certo. Todos devem olhar para o forecast como um instrumento orientador. De facto. Nós precisamos que os CFOs tenham capacidade de apresentar os números com a realidade dos factos, mas também sejam capazes de trazer soluções e sejam estratégicos nas suas abordagens. Nós temos que ser capazes não só de dizer mas também temos que ser capazes de dizer pode ser assim. Então, para os CFOs, eu diria, não se limitem ao 01, vamos também trazer soluções, vamos trazer estratégia, vamos negociar, vamos propor, vamos trazer soluções inegáveis para as empresas. E aos CEOs eu vou dizer, planeiem, pensem, ponderem e antes de decidir, conversem com as finanças, determinem as viabilidades, verifiquem se efetivamente não irá comprometer a empresa, não irá pôr risco, porque a responsabilidade civil é sua. Então, olhe para as finanças com responsabilidade, invista em tecnologia nas finanças, invista em treinamento, mantenha-os, porque no final quem responde pela sua empresa é o seu departamento financeiro. De facto. Bom, conselhos deixados por uma especialista com voz autorizada na matéria, portanto, aos CEOs, aos CFOs, que sigam então as boas práticas de gestão e apostem na digitalização. Bom, assim foi mais um Café com CFO. Doutora Nassiriane, muito obrigado pela sua presença, por essa explanação maravilhosa. Obrigada Se pelo dependesse de mim, convite. nem terminaríamos de falar agora. Mas pronto, a rádio também tem outros compromissos e nós também. E, portanto, desejamos sucesso. Sei que a doutora Nassiriane está ali a fazer uma transição, não é? Sim, sim. Encerrei recentemente o meu ciclo junto a Angola Capes. Agora estou a abraçar um desafio fantástico. Uau. Estou muito excited, emocionada exato. para este novo desafio. Uau. Numa empresa altamente estratégica para Angola, que é a TAG. Uau. Sim, É senhora. um desafio que me agrada muito. Me agrada muito porque gosto de coisas novas. Eu adoro. Claro, claro. E para mim, somos movidos por desafios. exatamente. Ninguém nasceu para fazer mais do mesmo. Eu Exato, particularmente não. exato. Eu gosto de novos desafios, então estou muito empolgada por este novo desafio. Muito bem. Nós desejamos os parabéns, os sucessos, que já sabemos que sim, que serão sucessos. Obrigada. E que 2026 então traga tudo isso de bom que está aqui a projetar hoje, não é? Em 2025. Já está no forecast. Já está no Já está forecast. no forecast. Sim, senhora. Bom, então o Café com CFO chegou ao fim. Muito obrigado pela vossa companhia, caros radio ouvintes, internautas.
Voltamos na próxima edição para mais um tema candente das finanças, da nossa economia. Portanto, Café com CFO é um programa especialmente dedicado a finanças corporativas. E, tanto empresários podem também acorrer aqui a nós e fazer a vossa publicidade, passar aqui no nosso Café com CFO, na Rádio Mindset, ser um patrocinador deste programa. Tanto até lá e estamos juntos.